Soberania de Deus, amados, é o tema principal da reforma da igreja, é o tema principal da Bíblia Sagrada, é um dos temas principais da Bíblia Sagrada, porque, claro que o tema principal da Bíblia Sagrada gira em torno do Messias, gira em torno da vinda de Cristo, da salvação, né? Da vinda de Cristo, do Salvador, tá? Mas a soberania de Deus é algo que é real, é algo que é explícito nas Escrituras, mas infelizmente tem sido questionado. Quando se pergunta, por exemplo, a um determinado grupo de teólogos sobre a soberania de Deus na salvação, sobre a soberania de Deus na eleição, sobre a soberania de Deus no predestinar aqueles que Ele quer para salvar e aqueles que Ele quer para condenar, logo, infelizmente, Deus é chamado de mau, de injusto, de esquizofrênico, de arbitrário, de incoerente. Deus, infelizmente, tem sido taxado de um Deus carrasco e de um Deus sem misericórdia. Eu confesso aos irmãos que nós, que temos zelo pela palavra, quando ouvimos pessoas se expressarem dessa maneira, nós ficamos chateados, nós ficamos tristes. Embora, claro, eu não tenho dificuldade nenhuma. Por exemplo, deixa eu falar para vocês, existem dois grupos na questão que interpretam essa questão da soberania de Deus, da predestinação da eleição, que são o grupo chamado arminianos e o grupo chamado calvinistas. Eu quero dizer para vocês que nós, do Ministério da Missão de Fé, nós nem somos arminianos, nem somos calvinistas. Nós apenas falamos, eu apenas expresso dessa maneira para que as pessoas compreendam, porque nós não podemos fazer vista grossa em saber que são essas duas linhas teológicas que mais debatem sobre esse assunto. Então, não posso aqui esconder simplesmente a questão do arminianismo e a questão do calvinismo. Só que entenda uma coisa, quando as pessoas ouvem a nossa pregação, logo elas dizem, o pastor Jardel é calvinista. Olha, querido, eu já disse, eu nem sou calvinista nem arminianista, certo? Na verdade, nós somos predestinacionistas, nós cremos de fato na predestinação soberana de Deus, incondicional, certo? Que Deus, de fato, elege na eternidade, predestina na eternidade, como também, claro, os arminianos, os calvinistas creem da mesma maneira. Apenas há uma forma de interpretado de uma forma equivocada. A questão é que nós não podemos, amados, seja calvinista, seja arminiano, predestinacionista ou não, nós não podemos jamais questionar a soberania de Deus. Nós não podemos jamais, amados, dizer que Deus é esquizofrênico, ou injusto, ou arbitrário, ou incoerente, ou sem misericórdia e carrasco, porque Deus, na eternidade passada, predestinou alguns para serem salvos e predestinou outros para serem condenados. Nós não podemos jamais, de maneira alguma, amados, achar que Deus é injusto por isso. Infelizmente, algumas pessoas têm achado, algumas pessoas que não conseguem compreender, que não conseguem entender a soberania de Deus na questão da salvação, não conseguem entender como é que Deus ia dizer que amou o mundo inteiro e depois ia já predestinar pessoas para serem condenadas. Como é que Deus ia dizer que quer salvar todo mundo e já ia predestinar pessoas para serem condenadas? Será que aí dizem, né? Deus é esquizofrênico, ele diz uma coisa e age de outra maneira? Ele tem psicose, ele tem desassociação com seus pensamentos e suas ações, né? Ele tem delírios e alucinações, porque esquizofrênico significa isso. Então, nós não podemos jamais dizer que Deus ele diz uma coisa e age de outra maneira, que Deus ele dá uma ordem e age de outra forma. Por que nós não podemos dizer isso, amado? Porque Deus ele é soberano. Deus ele é um Deus eterno, ele é um Deus todo-poderoso. Ele, mesmo que ele diga que algo não deve ser feito, mas se ele quiser fazer, ele faz. Mesmo que ele diga que algo não deve ser feito, mas se ele quiser mandar fazer depois, ele faz. Isso por quê? Porque Deus se esqueceu? Não, para mostrar a sua soberania. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a principal obra do Senhor, foi a obra primordial, a obra maravilhosa de Deus, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Lá
em Gênesis 6, você vê a Bíblia dizendo, Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso pesou no seu coração. Eu lhe pergunto, querido, Deus se arrepende? É claro que Deus não se arrepende, amado. Porque se Deus se arrependesse, isso significa o quê? Que quando Deus fez o homem, ele não sabia que o homem ia se desviar. Quando Deus fez o homem, ele não sabia que o homem ia se afastar dele. Quando Deus fez o homem, ele não sabia que o homem ia ter o coração mau, que o homem ia matar, que o homem ia furtar, que o homem ia adulterar, ia se prostituir, que o homem ia fazer o mal. Se nós dissermos que Deus se arrepende, que Deus se arrependeu, levar aquela interpretação ali ao pé da letra, o que é que nós vamos estar dizendo? Vamos dizer que Deus não sabia o que estava fazendo, que Deus se enganou, que Deus achou que estava fazendo uma coisa boa e de repente fez uma coisa mal. Porque, por exemplo, nós sabemos que Deus criou todas as coisas, e dentre todas as coisas que Deus criou também o diabo, obviamente. E Satanás, segundo a teologia, as interpretações mais comuns, né, dizem que Satanás ele era um anjo de luz, seu nome era Lúcifer, e ele morava no céu com Deus, ele era um ungido, e ele ali regia o coral no céu, e um dia Lúcifer se rebelou contra Deus, e conseguiu enganar uma terça parte dos anjos para se rebelar contra Deus, e por isso ele foi expulso do seu lugar. Aí eu me pergunto, amado, quando Deus criou todas as coisas, dentre elas, Deus criou o diabo, tá? Aí depois o diabo foi e se levantou contra Deus. Aí será que ele pegou Deus desprevenido? Será que Deus não sabia que isso ia acontecer? Será que Deus é um Deus confuso que cria algo e não sabe o que vai acontecer amanhã? Porque é assim que muitos estão falando, muitos que estão dando a entender isso, amados. Teólogos brasileiros, conhecidos, que eu não vou citar o nome, acabaram criando uma doutrina chamada a doutrina relacional, uma doutrina relacional que diz o seguinte, que Deus ele não conhece todas as coisas, que Deus não conhece o futuro, que Deus não sabe todas as coisas, que Deus cria as coisas e as coisas elas vão acontecendo de um modo que nem Deus sabia que ia acontecer. Eu quero dizer, querido, que isso é uma interpretação completamente equivocada da palavra de Deus. Todos nós sabemos, sejam calvinistas, sejam arminianos, sejam predestinacionistas ou não, mas o importante é que somos seguidores de Cristo, mas todos nós sabemos, amados, que Deus ele elegeu o homem na eternidade. Deus elegeu o homem, aqueles que ele queria salvar, na eternidade. Os próprios arminianos creem dessa maneira. Eu não estou aqui pregando para agredir arminiano, eu já acabei de falar, mas nesse ponto há uma divergência de interpretação, já falei para os irmãos. Mas nós não podemos achar que Deus ele não sabe das coisas, porque tanto calvinistas como arminianos acreditam que Deus elegeu aqueles que ele vai salvar na eternidade passada. Só que os calvinistas acreditam que Deus predestinou os que ele queria salvar de uma forma soberana, de uma forma incondicional, que não precisava o homem fazer nada. Simplesmente a graça de Deus vinha sobre ele e Deus se revelaria para ele. No momento que Deus se revelasse para ele, ele passaria a crer. E quando ele passasse a crer, sim, aí Deus lhe daria o Espírito Santo, ele selaria com o Espírito Santo e ali selaria a sua salvação. E Deus fez isso porque o havia predestinado na eternidade passada, antes mesmo dele nascer, para ele ser salvo. Isso concorda com vários textos bíblicos, inclusive com o Evangelho de Mateus, capítulo 11, no verso 25, se eu não me engano, quando o Senhor Jesus está ali pregando a mensagem, e ele diz o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Observe que Jesus disse que o Pai ocultou de alguns e revelou a outros a quem ele quis. Carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Hebreus. Paulo é muito claro em dizer que Israel foi endurecido. Endurecido por quem? Por Deus. Para quê? Para que a plenitude dos gentios pudesse entrar. Sim. E que plenitude é essa? Quando fala plenitude, dá um entendimento que são todos, né? E na verdade não são todos. Mas essa plenitude são todos aqueles que foram predestinados para serem salvos. Todos os gentios que foram predestinados para serem salvos são a plenitude, formam a plenitude.
Então, quando todos os gentios predestinados para serem salvos, então a plenitude dos gentios entrou. Quando ele diz que a plenitude dos gentios deve entrar para ser salva, ele não está aceitando todos os gentios na face da terra. Porque se fosse dessa maneira, todos os seres humanos seriam salvos, ninguém seria condenado. Por conta de interpretações errôneas, surgiu uma doutrina chamada universalismo. Qual é a doutrina universalista? Que no Brasil nós temos vários ministérios grandes que pregam universalismo. E a doutrina do universalismo é baseado nesses textos, nessa colocação que eu falei, e principalmente naquela passagem que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os universalistas acreditam que todo mundo será salvo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles dizem que ninguém vai ser condenado, ninguém vai para o inferno, ninguém mais é injusto, ninguém mais tem pecado, porque Cristo morreu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ninguém mais tem pecado. Não é uma interpretação até parecida, coerente, né? Sim, um pensamento assim, poxa vida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morreu, então o mundo não tem mais pecado, então todo mundo vai ser salvo. Não importa a forma como uma pessoa vive, ela vai ser salva porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então, é uma interpretação onde uma pessoa encontra um argumento até sólido nessa passagem bíblica, né, para poder argumentar desta maneira, mas é um argumento equivocado, porque a Bíblia também fala de condenação, a Bíblia também fala de juízo, a Bíblia fala também de condenação para os desobedientes, para os rebeldes, para os insubmissos, para os que não creem no Evangelho, para os que não obedecem o Evangelho. Então, não é correto interpretar as Escrituras dessa maneira. Então, queridos, o que nós podemos entender é que as Escrituras, de fato, elas são complexas, elas são de difícil compreensão, alguns pontos dela. E esses pontos de difícil compreender têm gerado muita polêmica, muita confusão e têm gerado muitas controvérsias no meio teológico, no meio evangélico, no meio cristão. Mas eu quero lhe dizer, meu amado, que Deus, de fato, é soberano. E Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, da forma como Ele quer e do jeito que Ele quer. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, nós vemos Deus dizendo lá no livro do profeta, aliás, em Êxodo capítulo 20, nós vemos Deus falando, primeiro falando aqui da morte, né? Nós vemos Deus lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, no verso 11, ele dando ordem assim: vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus diz, não tem prazer na morte do ímpio. E Deus é imutável. Deus nunca teve prazer na morte do ímpio. Nem no período do profeta Ezequiel, que era no período do cativeiro babilônico, nem antes do período do cativeiro babilônico, nem depois do período do cativeiro babilônico. Deus nunca teve prazer na morte do ímpio. Aqui está muito claro em Ezequiel 33, 11. Só que lá também, aliás, em Êxodo 20 também, verso 13, uma das ordens de Deus, que inclusive é o 6º mandamento, que Deus deu para Israel, para Moisés, ele disse, não matarás. Esse é o 6º mandamento da lei de Deus, da lei de Moisés. Então, o que acontece? Deus disse a Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Depois Deus disse, não matarás. Então, seria totalmente inconveniente Deus matar alguém. Seria totalmente inconveniente Deus mandar matar alguém. Seria totalmente arbitrário, seria totalmente incoerente, seria totalmente injusto, seria totalmente mal, seria totalmente controverso aquilo que Deus está falando. Será que Deus diz uma coisa e age de outra maneira? Como alguém um dia chegou a falar, se Deus fizesse assim, ele seria esquizofrênico, porque suas ações e suas palavras não são compatíveis, não são. Ele diz uma coisa e age de outra maneira, mas entenda bem, querido, como eu acabei de falar. Mesmo que Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, mesmo que o Senhor Deus diz que não é para matar, se Ele quiser matar, Ele mata, se Ele quiser mandar matar, Ele manda. Por exemplo, nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 5 ao 7, quando um homem chamado Uzá, quando Davi estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, e ali eles colocaram a arca em cima de bois, de uma carroça, não importa onde colocaram em cima da carroça, estavam levando de volta. E um homem chamado Uzá
E muitos outros estavam fazendo festa. Davi dançava, pulava, estavam fazendo festa de alegria. E de repente, aquela carroça de bois, ela vai e ela tomba no buraco, e quando ela tomba no buraco, a arca do Senhor pende para cair. Quando a arca do Senhor pende para cair, Uzá, sim, com todo zelo pela arca do Senhor, com todo zelo pela arca de Deus, ele estende a mão para que a arca de Deus não caia. A Bíblia diz que o Senhor Deus, no verso 7, que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali, por essa imprudência ali, ele morreu por ter tocado na arca do Senhor, junto à arca do Senhor. Podemos dizer, poxa vida, Deus conhece os corações. Deus sabe que Uzá estendeu a mão para segurar a arca por boa vontade, não por malícia, ou por má vontade, ou por algum tipo de sentimento controverso, mas ele simplesmente estendeu a mão para tocar na arca. E a Bíblia diz que Deus o fulminou. O Deus que disse, não matarás, o Deus que disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio, matou alguém que tentou fazer o bem. Nós vemos também em Gênesis capítulo 19, do verso 23 ao 28, quando as cidades, principalmente Sodoma e Gomorra, outras cidades também foram destruídas, mas o que mais se fala é Sodoma e Gomorra, porque eram as duas principais cidades, as duas maiores cidades. Então, o que acontece? Deus viu que aquela cidade, o seu pecado, a sua malícia havia subido até o céu. E do 23 ao 28 de Gênesis 19, a Bíblia diz que Deus enviou ali anjos para tirar o sobrinho de Abraão de dentro daquela cidade. E ali depois, o Senhor Deus, ele enviou chuva de fogo e enxofre e destruiu toda a cidade. Matou todas as coisas, tudo que tinha fôlego, tudo que respirava. Morreu naquela cidade, ali de Sodoma e Gomorra, naquelas duas cidades, e nas outras ali circunvizinhas, morreram homens, morreram velhos, morreram mulheres, morreram crianças, morreram bebês de peito. Sim, e essa obra quem foi que fez? Foi Deus. Nós vimos também nos dias de Noé, em Gênesis 6, do 7 ao 17, em Gênesis 7, do 17 ao 24, aonde o Senhor Deus destrói o mundo inteiro, onde ele poupa apenas Noé e a sua família, a esposa, 3 filhos, 3 noras, 8 pessoas. E Deus envia o dilúvio. Noé é salvo na arca que Deus mandou que ele fizesse. Tudo bem, podíamos dizer, não, mas morreu o povo ímpio, claro. O povo que não quis ouvir o aviso de Noé, obviamente. Mas e as crianças que ali estavam? As crianças que estavam ali? Que os seus pais não se arrependeram, seus pais não se converteram, suas mães não se converteram, não se arrependeram. E Deus sabia disso. Com tudo isso, o Senhor Deus enviou chuva, o dilúvio, onde destruiu a todos. Morreram homens, velhos, mulheres, crianças e crianças de peito. Uma das passagens mais fortes é quando o Senhor Deus, ele ordena a Josué e a Moisés, quando eles vão avançar, tomando posse da terra prometida, em Deuteronômio 20, 16, 17. E o Senhor Deus diz a Josué, Deus diz a Moisés, e Deus diz que eles devem matar todas as nações que ele deu por herança. Deus diz que eles devem matar todas aquelas nações, porque aquela terra Deus está dando para eles. Josué e Moisés, primeiro, né, Josué era seu auxiliar, Moisés avança, matando pessoas, destruindo cidade. Depois Josué entra, né, nós vemos ali Josué destruindo Jericó, destruindo Ai, e avançando, destruindo as outras cidades ali dentro da terra de Canaã, que compreende 7 nações, as quais estão vivendo em paz, estão vivendo tranquilas, cada um na sua vida. Haviam homens, mulheres, crianças, exércitos para guardar a cidade, obviamente, crianças de peito, mulheres grávidas, haviam velhos, havia uma sociedade em cada uma daquelas nações, em cada uma daquelas cidades. Só que Deus, ele resolveu dar aquela terra para o seu povo de Israel, o seu povo eleito, o seu povo escolhido. Deus resolveu dar aquela terra para aquele povo, era a melhor terra, e ele disse, eu vou dar para o meu povo. Só que para dar para o seu povo aquela terra, aquelas cidades estavam habitadas, aquelas cidades tinham moradores. E Deus não queria que o seu povo se misturasse com aquelas nações. E o que é que Deus fez? Deus mandou Josué e Moisés irem
e matarem todas aquelas nações, não deixar ninguém vivo. Aí nós podemos dizer, poxa vida, mas eram nações ímpias, eram nações que não conheciam a Deus. Queridos, qual foi a oportunidade que Deus deu a eles para se arrepender? Quem que pregou o evangelho para eles se arrepender? Quem falou de Deus para eles se arrepender? Ninguém. Josué não chegou lá pregando, ei, se arrependam, convertam-se ao Deus de Israel. Moisés também não. Simplesmente eles chegaram por ordem de Deus. E aquelas pessoas estavam ali vivendo felizes, tranquilas, em paz, nas suas terras, nas suas casas. O povo de Deus, por ordem de Deus, chega ali e diz, olha, essa terra é de vocês estão morando aí, mas Deus deu ela para nós, e vocês vão ter que morrer todo mundo, mulher, criança, homem, velho, tudo vai ter que morrer, porque essa terra é nossa. Deus está dando essa terra para nós, e o Senhor dos Exércitos está conosco, nós não vamos perder a batalha. E ali Deus atuava, operava, usando aqueles homens de guerra, e as cidades eram destruídas. Isso não parece ser arbitrário? Parece. Se nós não compreendermos a soberania de Deus, é por isso que Paulo disse, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem lhe deu primeiro para que depois possa receber? Quem foi seu conselheiro? Aí Paulo diz, uma profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos? Quão inescrutáveis são os teus propósitos? Então, amados, isso, Deus pegar o seu povo, tirar do Egito, amém. Cumprir a promessa, amém. Mas para cumprir essa promessa, ele tem que arrancar nações que não tinham nada a ver. Tem que mandar matar essas nações simplesmente porque Deus quer que o seu povo habite naquela terra, porque Deus quer dar aquela terra para o seu povo. E Deus fez isso por quê? Não porque ele seja um Deus mau. Não que ele seja um Deus esquizofrênico, que diz que não era para matar, que não tem prazer na morte do ímpio. Não que Deus seja um Deus arbitrário. Parece ser arbitrário? Parece. Se olhar com a mente humana, com o olhar humano, vai dizer, Deus é arbitrário. Eu, particularmente, quando me converti há 17 anos atrás, quando eu li o Antigo Testamento várias vezes, eu ficava pasmado. Poxa vida, como é que Deus manda matar cidades inteiras? Como é que Deus manda matar homens, mulheres e crianças? Poxa, eu ficava ali, irmãos, sabe? Eu que me aterrorizar com aquilo. Então, pode-se dizer, Deus é arbitrário por ter feito isso, Deus é esquizofrênico, que acabou de dizer que não era para matar e manda matar, acabou de dizer que não era para, que não tem prazer na morte do ímpio e mata os ímpios sem sequer lhe dar uma oportunidade. Querido, como eu disse, Deus fez isso porque ele é soberano. Deus fez isso porque ele é um Deus eterno e todo-poderoso. Essas referências estão em Números 33, 51 a 56. Josué 6, 2, 21 e 27, Josué 8, 1 e 2, Josué 10, 40 a 43. Pode dizer, tudo bem, Deus tem mandado matar os homens, porque sabia que eles não iam se converter. Mas e as crianças? Mas e as mulheres grávidas? Mas e os jovens, adolescentes que estavam ali estudando, se preparando para a vida dentro da sua sociedade e foram despedaçados por soldados? Soldados que Deus ordenou que matassem aquelas vidas para poder tomar conta daquela terra. Se nós estivéssemos ali, amados, presenciando aquilo e vendo, nós jamais iremos dizer, isso não pode ser obra de um Deus amoroso. Isso não pode ser obra do Deus da Bíblia que diz que ama e depois manda matar. Nós olharmos com os olhos humanos, a gente vai dizer isso, mas nós não podemos olhar a Bíblia com os olhos humanos, amados. Nós temos que olhar as Escrituras, queridos, de fato, da forma, aliás, considerando que Deus é justo, Deus é amor e Deus é soberano. Uma das passagens que mais me choca é a que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, no verso 1 ao 3. Essa eu vou ler. Está escrito assim: Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir-o como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saiu do Egito. Agora vão. Ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a distribuição tudo o que lhe pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos e etc. Então, observe, amados, a ordem de Deus. Mais uma vez, Deus dá uma ordem a um rei, a um servo dele, que cumpra a ordem de matar, de aniquilar, de destruir. Mas, infelizmente, os teólogos
que querem dizer, se Deus me predestinou alguém para ir para o inferno, como é que ele vai cobrar que ela tenha se arrependido? Se Deus privou aquela pessoa da graça soberana, da graça irresistível, como é que Deus vai julgar ela no dia do juízo? Se Deus fizer isso, Deus é injusto. Como é que vai chegar no dia do juízo e Deus vai dizer, olha, você vai para o inferno porque você não se arrependeu, não se converteu. Aí a pessoa vai dizer, olha, Deus, como é que é? O Senhor me predestinou para ir para o inferno, o Senhor me condenou, me privou da graça irresistível, e agora o Senhor está me jogando no inferno. O Senhor é injusto, o Senhor é arbitrário, o Senhor é incoerente, o Senhor é inconveniente, o Senhor é esquizofrênico. Como é que o Senhor quer que eu me converta se o Senhor me privou da graça que converte? Se o Senhor quer que eu me arrependa, se o Senhor me privou da fé que levou ao arrependimento, e agora o Senhor vai me condenar, o Senhor é injusto. Por isso que alguns teólogos têm dito isso. Mas se nós olharmos para esse texto, querido, nós vamos ver. Voltando lá, Ezequiel 33:11. Não tenho eu prazer na morte do ímpio. As nações que morreram em Canaã, todas eram ímpias, e Deus que mandou matar. As nações que morreram pelas mãos, os amalequitas que morreram pelas mãos do rei Saul e seu exército, eram pessoas ímpias, e foi Deus quem mandou matar. Como então Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, e em seguida manda matar o ímpio? Como então Deus diz para o homem, não matarás, e depois Deus manda o próprio homem transgredir o seu mandamento? Saul poderia ter dito, Moisés poderia ter dito, Samuel poderia ter dito, quando Deus falou, vai e mate, dizer, Senhor, o Senhor é esquizofrênico, Senhor, o Senhor é incoerente, Senhor, o Senhor é arbitrário, o Senhor acabou de dizer, não matarás, o Senhor deu uma ordem para nós, homens, não matar. Como é que agora o Senhor está me mandando matar? Eu vou ultrapassar teu mandamento, vou ultrapassar. Mas não, eles simplesmente baixaram a cabeça e obedeceram ao Senhor. E por quê, pastor Jadel? Porque eles sabiam que Deus é soberano. Ele faz como ele quer, ele age como, quando, do jeito que ele quer. Pastor, mas eu não compreendo, nem eu, querido. Já vi homens de Deus dizer, eu não entendo, eu não compreendo. Amado, nós não compreendemos a Deus. Nós só entendemos a Deus até o ponto que Ele quer que nós o conheçamos. Nós só conhecemos a Deus até o ponto que Ele quer que nós o conheçamos. Só compreendemos a Deus até o ponto que Ele nos permite compreender. Não tem como explicar Deus. Vamos dizer agora que Deus se contradiz, porque está um monte de gente dizendo que a Bíblia tem contradição. Nós vamos pregar um dia numa praça, aqui num grande bairro de Fortaleza, e quando chegamos lá para pregar, eu estava pregando e chegou um rapaz e estava fazendo um tumulto com os irmãos. Eu chamei meu irmão, peguei, vem cá, pega o microfone, deixa eu ver o que está vendo aqui. Então, o que está vendo aí, rapaz? Ele falou, Deus que você serve, que Deus que manda matar. Eu disse, ele mandou matar mesmo, mandou matar. E qual é o problema? Ele é soberano. E o cara ficou lá questionando, sabe? Então, assim, cheio de gente aí, irmão, com raiva de Deus, porque Deus manda matar, porque a Bíblia tem contradição, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. A Bíblia não tem contradição. O que tem contradição é a mente humana, que não consegue compreender a soberania de Deus. O que se contradiz é a mente do homem, que não consegue compreender a grandeza da glória desse Deus. Olha, sabe o que Nabucodonosor disse? Nabucodonosor, semelhante, era uma potência semelhante a Faraó no Egito, na época que o povo de Israel estava preso lá, uma potência semelhante à Rússia, Estados Unidos na atualidade, até maior, porque eles dominavam nações, né? Os Estados Unidos não dominam nações, dominam apenas suas nações. Mas Nabucodonosor era um rei muito maior que Rússia, que Estados Unidos, porque ele dominava nações, ele era rei de reis, né? Ele reinava sobre reis de nações. Um certo dia, pela sua arrogância, o Senhor Deus o abateu. O Senhor Deus fez com que ele ficasse doido, tirou dele o senso, tirou dele o juízo, tirou dele o cognitivo, a inteligência dele. E ele foi comer no mato capim com os animais. E depois de 7 anos aproximadamente, o seu entendimento voltou. E ele diz assim, Daniel 4, 34, 35, olha. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou a vir o meu entendimento. Eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E olha o que Nabucodonosor escreveu. Ele reconheceu isso. E todos os moradores da terra são reputados em nada diante dele. Então Nabucodonosor entendeu. Primeira coisa que ele entendeu,
que todos os moradores da terra, seja o rico, seja o pobre, seja o negro, seja o branco, seja a pessoa boazinha, seja a pessoa má. A Bíblia está dizendo, Nabucodonosor reconheceu que ninguém, nada, os moradores da terra não são absolutamente nada diante dele. São reputados em nada diante do Senhor. E ele diz mais, e segundo a sua vontade, e não pela vontade do homem, Deus não espera, segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Ou seja, Deus não espera o homem fazer para apenas depois agir. Deus não espera o homem crer para depois salvar. Deus não espera o homem fazer isso para depois fazer aquilo. Deus sempre age primeiro. Se alguém creu em Deus, é porque primeiro Deus o predestinou para crer, é porque primeiro Deus derramou sobre ele a sua graça irresistível, de modo que ele se convertesse, porque ele era um eleito na eternidade. Se alguém foi lançado no inferno, predestinado para ir para o inferno, o que acontece é que o texto está dizendo, se alguém foi predestinado para ser salvo ou para ir para o inferno, a Bíblia diz que Deus opera como ele quer, com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. E ninguém há que possa estorvar a sua mão e lhe dizer, o que fazes? Ninguém. Observe, nem judeu, nem grego, nem rabino, nem teólogo, nem doutor, nem juiz, nem leigo, ninguém, nem os mais santos, nem os menos santos, ninguém pode estorvar a mão de Deus e dizer, o que fazes? Ele opera como ele quer, com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. Ele faz como ele quer. Ele não espera o homem. Vou esperar a boa vontade do homem. Será que eles vão crer? Será que eles não vão? Olha, eu tenho aqui um lugar para que os gentios habitem, para que a igreja habite, mas eu preciso esperar para ver se eles vão crer. Deus não trabalha dessa maneira aqui. Deus já separou o povo que vai crer, que vai ser salvo na eternidade passada. E aí esse povo, simplesmente, quando ouve o evangelho, Deus abre o entendimento, Deus se revela para ele, ele passa a crer. É uma obra soberana de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então você que crê, é porque você é eleito. Então você foi predestinado na eternidade passada, pelos propósitos soberanos de Deus. Por isso você está crendo. Não vem de obra para que ninguém se glorie, não partiu primeiro de você, como os arminianos dizem. Um argumento muito, eu não estou aqui, querido, denegrindo os arminianos de maneira alguma, como eu disse, eu respeito. Por exemplo, o pastor Carlos Valade, que é um dos principais lá, e é um homem de Deus, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que tem uma palavra muito boa, muito abençoada, prega com muita responsabilidade, um homem muito sábio, que prega com muito compromisso com Deus, mas nessa questão da predestinação, a doutrina, o pensamento dele está completamente equivocado. Primeiro eu vou dizer por quê, a incoerência da questão arminiana na predestinação. Eles dizem que Deus predestinou na eternidade passada aqueles que vão ser salvos. Sim, Deus predestinou. O texto é claro. Os que predestinou, esse também chamou. Ele predestinou. Mas ele diz que Deus predestinou baseado apenas na sua presciência, ou seja, que Deus conhece. Ou seja, Deus sabia que a Maria, Deus, na eternidade passada, antes da Maria nascer, Deus sabia que a Maria ia ser salva. Que ela ia crer, aliás. Aí, como Deus viu que a Maria ia crer, ia escolher crer, ia querer crer, então Deus predestinou ela para ser salva. Pronto, está aí a Maria agora. E a Maria, Deus conheceu na eternidade, sabia que ela ia crer, e Deus viu que ela ia ser salva, predestinou ela para ser salva. Agora, olha a incoerência. Como é, então, que Deus previu que a Maria ia crer, por isso Deus, pela sua presciência, previu que a Maria ia crer, predestinou ela para ser salva? Como é que agora os arminianos dizem que a Maria pode perder a salvação? Não faz sentido isso. Se a Maria perder a salvação, é porque Deus de fato não sabia que a Maria ia ser salva. Mas o argumento deles é exatamente isso, dizer que Deus elege pela presciência. Deus sabia que a Maria ia crer. Aí, como Deus sabia que a Maria ia crer, primeiro a Maria creu, aí Deus foi e predestinou ela para ser salva. Pronto, a Maria já nasceu, mas ela vai ouvir o evangelho um dia, ela vai crer e vai ser salva. Mas aí agora ele diz que a Maria pode perder a salvação. Como pode perder a salvação, meu irmão? Se a Maria perder a salvação, então quer dizer que Deus não conhece o futuro. Se a Maria perder a salvação, então quer dizer que Deus, ele não conhece, não previu que a Maria ia crer. Porque, querido, se Deus previu que a Maria ia crer, se Deus previu que a Maria ia ser salva, e por isso a predestinou,
Como é que agora Maria vai perder a salvação? Não tem como Maria perder a salvação. Então, há uma incoerência. Há uma incoerência no raciocínio arminiano nessa questão. E nós temos que reconhecer isso com humildade. Agora, o que é que eu fico preocupado? Fico preocupado porque tem pessoas que amam o nosso trabalho, tem pessoas que amam o nosso ministério, tem pessoas que veem sinceridade e verdade nessa obra, mas que, de repente, por causa dessa doutrina, por não compreender a soberania de Deus, agora estão chateados com a gente, agora estão com raiva de nós, estão falando mal da gente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso compromisso é unicamente com a verdade bíblica. Nós estamos preocupados com a doutrina, o que é genuíno, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é honesto, o que é bíblico. E a doutrina bíblica, ela exalta a Deus. A doutrina pura, genuína e verdadeira, toda doutrina pura, genuína e verdadeira, ela exalta a Deus, ela exalta a soberania de Deus, ela glorifica a Deus. Por que tem tanta gente que ouve o evangelho e não crê? Tem que chegar a pessoa e falar, puxa vida, você entende, você compreende, e tem pessoas que você fala, são até mais inteligentes que você, tem mais estudo que você, e você fala, você ensina, você estuda, a pessoa não entende. Uns até acham bonito, mas não é bonito, mas outros parece que você está falando com uma parede, com uma cadeira, o cara não entendeu nada. Outros até dizem que não acredita, não crê, enfim. Por que será? E por que você crê? É porque eu escolhi crer. Não, amado. É porque você escolheu crer, o outro não escolheu crer. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Não existe isso, mano. Eu escolhi crer. Não, o outro é porque escolheu não crer. Não existe isso. Nós estávamos, a igreja se reunia num prédio que pertencia a um advogado. E um dia ele chegou lá e eu estava orando. E quando ele chegou, eu parei de orar, estava aberto, ele entrou, eu fui conversar, e ele chegou e falou, Jardel, ele disse, cara, eu queria tanto crer em alguma coisa, eu vejo vocês aí orando, eu vejo os católicos rezando, eu queria tanto acreditar, cara, eu queria tanto crer. Mas eu sabe, nem que fosse um pedaço de pau, mas eu não consigo. Ele começou a chorar, irmão. Ele começou a chorar. Ou seja, irmão, se crer fosse uma opção do homem, aquele homem teria conseguido, porque era o que ele mais queria. Ele dizia, eu quero tanto crer, eu queria tanto acreditar em alguma coisa, eu não consigo. Porque a fé, ela não é uma opção humana. Eu quero crer, eu não quero crer. Não é uma opção humana a fé, querido. Em Efésios 2 é claro, a fé é um dom de Deus. Deus oculta de quem quer, revela quem quer, graças te deu ao Pai, sobre o céu e a terra, te ocultaste essas coisas a este grupo e revelaste aquele outro grupo. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Se a fé fosse uma escolha do homem, aquele advogado tinha escolhido crer. Em Marcos 9, um homem com um filho possesso chegou para Jesus, os apóstolos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio, e quando ele chega para Jesus, disse, Senhor, e Jesus disse, olha, o homem disse, Senhor, se tu podes alguma coisa, me ajuda. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E ele disse, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Aquele homem não cria. Ele queria crer. Ele pediu, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ele queria crer, mas ele não conseguia, mano. Então não existe essa coisa, você pregou para alguém, você evangelizou só com um monte de folheto, quantas pessoas, né? Você ganhou para Jesus, entre aspas. Claro que esse termo é errado, né? Nós não ganhamos ninguém para Jesus. Jesus é quem resgata o povo dele, ele nos usa como instrumento. Mas nessa linguagem popular, quantas pessoas você já ganhou para Jesus com folheto? Você prega para 1000, se converte 1. Você prega para 10, se converte 1. Prega para 100, se converte 1, muitas vezes nenhum. A maioria das vezes se converte nenhum. Por que será? Porque eles querem não crer, porque eles preferem, escolheram não crer. Quer dizer, você está me dizendo que um católico, por exemplo, deixa eu usar um católico aqui, um padre católico, você está me dizendo que ele ouviu o evangelho genuíno e verdadeiro, puro, sabe que aquilo é verdade, mas ainda assim ele escolheu não crer. Ainda assim ele escolheu continuar adorando as imagens, crendo na doutrina católica, que na sua maior parte é errônea, é heresia. Você está me dizendo que ele ouviu, entendeu a verdade, mas preferiu não crer, escolheu continuar crendo na doutrina errada. Meu amado, isso não tem pé nem cabeça, isso não faz sentido, querido. Isso é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi em toda a minha vida. Vai pregar para o cara e vai dizer, olha, você está indo para o inferno porque você adora imagem, às vezes que quem adora imagem vai para o inferno. E o cara entendeu e ainda assim continua adorando? Não, meu amado. Ele continua adorando porque ele não entendeu. Ele continua adorando porque ele não crê. Porque ele não creu, porque o Senhor do céu e da terra não revelou a ele. Jesus disse em João, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Querido,
só podem conhecer a Deus se Ele quiser revelar. A oração de Jesus, em João, capítulo 7, ele disse assim: todos aqueles que tu me deste eram teus, e nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse texto revela várias coisas importantes para nós. Primeiro, ele disse: tu me deste esses porque eram teus. Mas eram teus como? Se aqueles camaradas nem eram convertidos, nem eram crentes, nem tinham Espírito Santo. Eram teus porque eram predestinados, eram eleitos na eternidade. Apenas tinha que chegar o tempo deles ouvir o Evangelho e se converter. E Jesus o quê? Nenhum deles se perdeu. Porque ele diz, ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, que aqueles que vêm a mim de maneira alguma lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E ninguém os arrebata das minhas mãos. Jesus está dizendo que aqueles que o Pai dá a ele, que são eleitos na eternidade, não vão se perder, não vão perder a salvação. Não vão ser lançados fora, ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor. É claro o texto aqui. Eu não preciso aqui pegar um lexólogo grego, eu não preciso aqui pegar uma tradução grega original para entender isso. O texto é claro. E ele diz lá sobre Judá, não só se perdeu um filho da perdição. Ele está definindo, está dizendo que Judas era filho da perdição. Ou seja, quando Jesus subiu ao monte e orou para escolher os 12, dentre os 12 que ele escolheu, tá? Ele que escolheu, né? Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ele escolheu 11 que eram predestinados para ser salvo e escolheu um que era predestinado para ser condenado, que era o filho da perdição. Observe. Porque se Jesus tivesse escolhido de qualquer jeito, já para escolher Pedro, Tiago, João, André, Felipe, será que eles vão crer mesmo até o fim? Será que eles podem ser apóstolos? Será que eles vão acreditar? E se eles se desviar? Se eles dão mau testemunho? Se eles dão mau exemplo? Se depois... Jesus sabia quem estava escolhendo. Jesus estava escolhendo gente, amado, cujo nome estava no livro da vida desde a eternidade. Jesus estava escolhendo gente, amado, que eram eleitos, predestinados desde a eternidade. E um deles tinha que ser um filho do diabo, filho da perdição. Judas era o eleito, Judas era o predestinado para aquilo. Deus não podia deixar o cumprimento das profecias de uma forma aleatória. Não, peraí, Jesus, é o seguinte, escolhe aí, 12 aí, vamos torcer para onde para ir, para a profecia se cumprir. Você acha que Deus trabalha assim, meu amado? Você acha que Deus disse, olha, Jesus, vamos escolher aqui esses 12, vamos torcer para um deles aqui, se desviar e te trair. É isso? Deus não trabalha dessa maneira. Deus, ele prepara tudo de antemão. Ele predestina as coisas de antemão para que as coisas aconteçam conforme a vontade dele, a soberania dele. O homem pode ter livre-arbítrio para muita coisa. Eu posso ter livre-arbítrio para levantar a Bíblia com a mão direita, com a mão esquerda, para botar na cabeça. Eu posso ter livre-arbítrio para pegar esse mouse aqui. Eu posso ter livre-arbítrio para acender essa luz, para apagar essa luz. Sim, mas livre-arbítrio para a salvação, querido, essa o homem não tem. Porque a salvação não é um estado mental humano. O homem não crê no evangelho, não é pela mente humana. Eu vou crer. Eu vou crer. Eu estou achando bonito sua pregação, eu vou crer. Não, eu achei muito interessante, é verdade, mas eu não vou crer, não. Não é assim, não. Quando um eleito, um predestinado ouve a mensagem do evangelho, o Espírito de Deus fala aqui com ele. A palavra arde, a palavra queima. O Espírito convence ele. A graça irresistível é derramada sobre ele. Ele não tem como ele resistir à graça de Deus, porque ele é um eleito, um predestinado. Chega a hora de Deus salvar. A graça irresistível não tem quem consiga fazer. Todos vocês que são convertidos de verdade, nós sabemos que hoje há muitas falsas conversões. Há muitas pessoas na igreja que nunca nasceram de novo, que nunca tiveram encontro com Cristo, que nunca tiveram um novo nascimento, que não sabem realmente o que é o evangelho, o que é ser igreja, quem é Cristo, quem é Deus. Há muitas falsas conversões. Mas há aqueles que realmente se converteram, que dentro do seu coração está que a cidade celestial é real, que o arrebatamento acontecerá, que receberemos um corpo glorificado, que as mansões celestiais são reais, as ruas de ouro, os portais de pérola, a construção de jaspe, pedras preciosas, que nós vamos habitar ali. Você tem convicção disso, isso está vivo dentro de você. E por que está vivo dentro de você? Porque você é um eleito, você é um predestinado. Deus colocou dentro de você esse entendimento, essa fé. Aí agora você vem me dizer, o pastor Jardel apostatou, é um herege, porque estou pregando essa verdade. Não. Me dê uma explicação lógica para isso. Por que se prega o evangelho para alguém e ela não crê e o outro crê? Não é porque ela escolheu não crer. Não. Isso não me convence. Isso não me convence. Isso aí é um argumento furado. A Bíblia não fala nada disso. Aceita Jesus. Ei, você quer crer ou você não quer crer? Não existe nada disso. Não, a Bíblia não diz. Me dê um argumento, amado, convincente, em harmonia com toda a Escritura. Porque o que eu estou falando para você aqui, querido, é mais do que convincente.
está alinhado com toda a doutrina bíblica, com toda a Escritura Sagrada. Hoje eu falei da soberania de Deus na questão dele ter dito que não era para matar, e em seguida ele manda matar. Ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, depois manda matar ímpios. Ele diz ao homem, um mandamento, olha, não matarás Moisés, não matarás Josué, não matarás Israel. Depois ele manda Moisés matar, manda Josué matar, e manda, muitos anos depois, né, já que a lei está estabelecida e que a nação ainda está lá, já está, aliás, na Terra Prometida, ele manda Saul matar. Como é que fica isso? Como é que se interpreta isso? Como é que se entende isso de uma forma coerente? Porque Deus disse, não matarás. E agora ele manda, o mesmo homem que disse não matarás, ele manda matar. Não poderia Moisés dizer, Senhor, o senhor disse não é para matar, agora o senhor manda matar, o senhor está se contradizendo? O mesmo Deus disse, não tem prazer na morte do ímpio, ele mesmo matou nações inteiras, matou ímpios. Ele operou, sim, por meio de Moisés, por meio de Josué, nós sabemos disso, arminianos, calvinistas, tradicionalistas, todos sabem que as vitórias que Moisés, que Josué, que Davi, que Saul tiveram, irmãos, foi Deus atuando ali para eles vencerem aquelas batalhas. Uma explicação lógica, sem querer ser melhor do que ninguém, sem querer dar uma de bonzinho, sem querer tirar a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Mas eu quero dizer, Deus fez assim, porque Ele pode fazer. Deus fez isso, agora vá e mate, para ver como Deus lhe condena. Vai, mande matar, para ver como você vai para o inferno. Pastor, mas você acabou de ler que Deus disse que não era para matar, que Deus mandou matar. Disse que não tem prazer na morte do ímpio, ele mesmo matou. Por que eu não posso fazer também? Porque você não é Deus. Ele pode, você não. E por que Moisés fez, Josué fez? Porque Deus mandou. Podemos dizer, poxa vida, mas Deus está mandando ultrapassar a própria ordem dele? Ninguém compreende a mente do Senhor. Mas não adianta estar aí puxando grego, decoreba, estar aí puxando aramaico, decoreba. Não adianta. Por quê? Deus disse claramente, não matarás, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Depois ele, mesmo homem que ele disse, deu a ordem para matar, ele mandou matar. E depois o mesmo Deus disse, não tem prazer na morte do ímpio, mandou, ele mesmo matou pessoas. Ele faz isso porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é soberano e nós não podemos questionar, tá? Eu espero que você possa estar aí para acompanhar os próximos estudos, os próximos assuntos, vamos falar sobre esse ponto, tá bom, querido? E é isso, queridos. Mesmo que a gente não compreenda algumas coisas, mas às vezes eu digo, irmão, lá no nosso ministério, tem pessoas que nós amamos, que são nossas amigas, que nos amam, e não conseguiram aceitar a doutrina da predestinação. Porque, na verdade, nós nem somos de Paulo, nem de Pedro, nem de Jardel, nem de Paulo Júnior, nem de Hernandes Lopes, nós somos de Cristo. É dele que nós somos. Mas nós temos esses irmãos na igreja, nós continuamos sendo amigos, continuamos crendo no mesmo evangelho, apenas pontinhos onde há uma divergência, isso não nos torna inimigos de maneira alguma e nem impede nós continuar caminhando juntos, porque todos conhecem a nossa seriedade, conhecem o nosso trabalho, conhecem o zelo que temos pela verdadeira doutrina, e é isso que está no nosso coração. Batalhar pela obra de Cristo até o dia da vinda do Senhor. Então, meu amado, beijo no coração, Deus te abençoe, até a oportunidade, se Deus quiser.